Pai, eu vou te dar banho. É maior que. Naquele dia, com as mãos trêmulas, comecei a desabotoar a camisa do meu sogro. 1, 2, 3. O ar do banheiro estava quente. Não, era o meu rosto que estava quente. Há um motivo chocante por que isso estava acontecendo. Por que meu sogro e eu estávamos no banheiro naquele momento? Como esse incidente mudaria nosso relacionamento? Eu era uma nora comum, casada há 4 anos, e aquele foi o meu mês com meu sogro em Salvador. Mas aquele mês se tornou um tempo inesquecível em minha vida. Antes de começar a história, por favor, se inscrevam e curtam. Inscrições e curtidas nos dão grande força para criar vídeos. Vamos começar a história. Naquela época, eu não sabia que aquele telefonema mudaria completamente minha vida. Eram 3 da tarde de uma quinta-feira, e meu celular tocou enquanto eu trabalhava. Era meu marido. Amor, meu pai sofreu um acidente. Meu coração deu um pulo. A voz de Marcelo estava tremendo. Foi um acidente de trânsito. Ele está na emergência do Hospital Universitário da Bahia, em Salvador. Eu estou no meio de uma reunião, Gisele. Me desculpe, mas você pode ir na frente? Eu fechei meu notebook na hora. 30 minutos depois, eu estava em um táxi para a estação de trem. Minhas mãos tremiam enquanto eu reservava o bilhete para o trem de alta velocidade. Meu sogro, Sr. Pedro Gonçalves, geralmente morava sozinho em Salvador, e eu o via apenas nos feriados. Ele estava morando sozinho desde que minha sogra faleceu, há 2 anos. Ele dizia que estava saudável, que não queria incomodar o filho. Até aquele momento, ele era apenas o pai do meu marido. No trem, olhei pela janela e pensei: quão ferido ele estará? Sozinho, quão assustado ele deve ter ficado. Meu peito estava apertado. Assim que cheguei à estação de Salvador, peguei um táxi, 20 minutos até o hospital. O tempo pareceu uma eternidade. Quando cheguei à emergência, o médico responsável estava me esperando. Você é a acompanhante? O paciente tem uma fratura na tíbia da perna direita e 2 costelas quebradas. Felizmente não há hemorragia interna. No entanto, a recuperação levará pelo menos 6 semanas. Ele não poderá morar sozinho por um tempo. 6 semanas, 1 mês e meio. Ele está dormindo agora com analgésicos. Logo será transferido para a sala de recuperação. Eu me sentei em uma cadeira na sala de espera de recuperação. Passou cerca de 1 hora. A enfermeira saiu e disse que eu podia entrar. Quando vi meu sogro deitado na cama, meu coração se partiu. Ele, que sempre foi forte e robusto, estava ali pálido, recebendo soro. Sua perna direita estava engessada e parecia respirar com dificuldade por causa das costelas. Com a minha voz, ele abriu os olhos. Ao me ver, ele fez uma expressão de desculpas. Gisele, você veio. Sinto muito. Que bobagem o senhor está dizendo? O senhor deve estar sentindo muita dor, não é? Está tudo bem. Tomei analgésicos. Mas seu rosto não parecia bem. Seus lábios estavam secos e havia suor frio em sua testa. Eu dormi, ou melhor, revirei na cama, na sala de espera dos acompanhantes naquela noite. Não conseguia parar de pensar nele. Quão assustado ele deve ter ficado sozinho. Quão doloroso foi o momento do acidente. Na manhã seguinte, Marcelo me ligou. Como ele está? O pai? Ele está muito machucado. Fratura na perna e nas costelas. Entendo. Gisele, desculpe-me, mas... A voz de meu marido se tornou cautelosa. Eu tenho uma viagem de negócios para a China marcada para a próxima segunda-feira, de 3 semanas. Não posso cancelar. É um projeto que só eu estou encarregado na empresa. Então, o que acha de você cuidar do pai em Salvador quando ele tiver alta? Por cerca de 1 mês. Você é freelancer, pode trabalhar de lá. Fiquei em silêncio por um momento. 1 mês em Salvador, sozinha com meu sogro? Sim, tudo bem. Eu tinha que fazer isso. Não havia outra opção. 1 semana depois, meu sogro teve alta. Eu o levei para sua casa em Salvador. Era um prédio de 2 andares, mas felizmente tinha elevador. Foi na hora de transferi-lo do táxi para a cadeira de rodas. Segurei seu braço e o levantei, e senti o peso dele em todo o meu corpo pela primeira vez. Ele tinha um físico robusto e sólido. Aos 59 anos, ele ainda era musculoso. Vá devagar, pai. Eu o sentei na cadeira de rodas e subimos pelo elevador. Entramos na casa e o levei até o quarto. A parte mais difícil foi transferi-lo para a cama. 1, 2, 3. Coloquei o braço dele sobre meu ombro e o levantei. Da cadeira de rodas para a cama. Naquele breve momento, o calor do corpo dele se transferiu para o meu. O cheiro de sabão em pó com aroma de lavanda e um leve odor de suor. O cheiro de um homem. Depois de deitá-lo, eu também estava ofegante. Obrigado, Gisele. Sinto muito mesmo. Não se preocupe. Descanse. Eu desfiz minhas malas. Havia um quarto extra, então decidi usá-lo como meu. Peguei meu notebook e organizei meus pertences. Naquela noite preparei um mingau simples para ele.
Meu sogro comeu sentado na cama. Eu o alimentei. Minhas mãos estão bem, mas o senhor está ferido. Coma à vontade. Eu o alimentei colher por colher e pensei: vou ter que cuidar dele assim por um mês. Era por volta das 11 da noite. Eu estava trabalhando no meu quarto quando ouvi um gemido no quarto ao lado. Ah! Levantei-me rapidamente e fui para o quarto dele. Pai, o senhor está bem? Ai, minha perna está doendo muito. O efeito do analgésico havia passado. O rosto dele estava contorcido. O senhor precisa tomar o analgésico. Vou buscar água. Eu trouxe água e lhe dei o remédio. Mas levou um tempo para o remédio fazer efeito. Tenha um pouco de paciência. Logo vai passar. Sentei-me em uma cadeira ao lado da cama e com cuidado segurei a mão dele. Era uma mão grande, áspera e quente. Obrigado. De verdade. A voz dele estava trêmula. Eu adormeci naquela noite ali mesmo, sentada na cadeira, segurando a mão dele. Esse foi o começo. Naquela época eu não sabia o quão significativo seria segurar essa mão. Uma semana se passou. Era a mesma rotina todos os dias. Acordar de manhã, dar o remédio ao meu sogro, preparar as refeições, levá-lo para a sala de estar na cadeira de rodas, trabalhar, preparar o almoço e depois o jantar. Assim o dia passava. Meu sogro sempre se sentia mal. Agradecia e pedia desculpas cada vez que eu fazia algo por ele. Essa consideração me tocou. Meu marido estava em viagem e não me ligou, mas meu sogro estava constantemente preocupado se eu estava cansada. Era uma tarde. Fomos ao hospital para um check-up e o médico disse: o senhor melhorou muito. Agora pode tomar banho. No entanto, a área engessada não pode molhar, então precisa ser bem embrulhada com plástico. Pode tomar banho. Eu imediatamente entendi o que isso significava. No táxi de volta para casa, meu sogro disse com cuidado: Gisele, me desculpe, mas não consigo ir ao banheiro e tomar banho sozinho vai ser difícil. A voz dele estava trêmula. Eu senti o constrangimento dele. Eu também precisava me preparar mentalmente. Não era fácil dar banho no meu sogro. Eu te ajudo. Minha voz também estava trêmula. Chegamos em casa e comecei os preparativos. Coloquei uma cadeira no banheiro, preparei várias toalhas e comprei um plástico de proteção para o gesso. E respirei fundo. Foi depois do jantar. Olhei para o relógio, eram 8 horas. Pai, está pronto. Eu o levei até o banheiro na cadeira de rodas. Fechei a porta. O banheiro era pequeno, um espaço muito apertado para nós dois. Primeiro, o senhor precisa tirar a roupa. Minhas mãos tremiam. Senti que ele também estava desconfortável. Eu consigo tirar a camisa. Meu sogro tentou desabotoar a camisa sozinho, mas era difícil levantar os braços por causa das costelas. O rosto dele estava contorcido. Eu faço isso. Eu me aproximei e estendi a mão para tocar os botões da camisa dele. 1. Meu coração começou a bater. 2. A ponta dos meus dedos tocou o peito dele. Estava quente. 3, 4. Desabotoei o último botão. Tirei a camisa dele. O tronco de um homem de 59 anos foi revelado. Era muito mais musculoso do que eu pensava. Ele trabalhou com construção antes de se aposentar. Então ele ia aos canteiros de obras e se exercitava regularmente, eu ouvi dizer. Os ombros eram largos e havia músculos definidos no peito. Pude ver pelos no peito misturados com alguns fios brancos. Abaixei o olhar. A próxima era a parte de baixo. Eu vou me virar. Virei-me de costas. Ouvi o som dele tirando a roupa atrás de mim. O som do zíper da calça sendo abaixado. O som do tecido caindo no chão. Pronto. Ouvi a voz dele. Virei-me lentamente. Meu sogro estava de cueca. Senti meu rosto esquentar. Eu não sabia onde focar meu olhar. Sente-se na cadeira. Eu o sentei na cadeira e embrulhei a perna engessada com plástico, cuidadosamente. Peguei o chuveiro, verifiquei a temperatura da água e comecei a jogar água nele, começando pela cabeça. A água molhou o cabelo dele e escorreu pelos ombros. Seguindo o fluxo da água, o contorno do corpo dele ficou mais definido. Espremi shampoo e lavei o cabelo. Fios de cabelo misturados com grisalhos passavam pelos meus dedos. Ensaboei e enxaguei. O próximo foi o corpo. Coloquei sabonete líquido em uma toalha e fiz espuma. E comecei a passá-la nas costas dele. Ombros largos, costas firmes. Esfreguei em círculos lentamente. Não está doendo? Não. Está tudo bem. A voz dele estava baixa. Terminei as costas e passei para os braços. Braço esquerdo, braço direito. A toalha se movia seguindo a fibra muscular. E então passei para a frente. Peito, abdômen. Minhas mãos se moviam lentamente sobre o corpo dele. Ouvi a respiração. Não sabia se era a respiração dele ou a minha. Comecei a lavar as pernas. Com cuidado, por causa do gesso na perna esquerda. Foi quando estava limpando a coxa. Quanto mais minhas mãos subiam, mais rápido meu coração batia. Foi naquele momento. Senti algo. O corpo dele estava mudando.
Era uma reação masculina inevitável. Minha mão parou. Meu sogro também parecia ter percebido. O ar no banheiro ficou pesado. Me desculpe. A voz dele estava trêmula. Era uma mistura de vergonha e arrependimento. Meu rosto estava muito quente, mas fingi estar calma. Não se preocupe. É inevitável. Embora minha voz também estivesse trêmula. Eu movi a toalha novamente. Pensei que precisava terminar rapidamente. Minhas mãos continuaram tremendo até a última parte, mas eu não conseguia parar. Eu só queria acabar logo. Comecei a enxaguar. Lavei a espuma com o chuveiro. A água escorria pelo corpo dele, e eu também estava molhada. Minha camiseta estava encharcada e grudada no meu corpo. Terminamos? Peguei uma toalha grande e sequei o corpo dele, com cuidado, e o vesti com um roupão. Tirei o plástico e o transferi de volta para a cadeira de rodas. Eu o levei até o quarto. Deitei-o na cama e o cobri. Durma bem hoje. Gisele, muito obrigado e me desculpe. Eu não respondi. Apenas apaguei a luz e saí. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta e encostei as costas na parede. Meu coração ainda estava acelerado. Eu precisava tomar um banho. Eu também estava molhada. Tirei a roupa e entrei no chuveiro. Liguei a água fria. Eu precisava esfriar meu rosto quente. A água escorreu pelo meu corpo. Fechei os olhos. Mas continuava a me lembrar. Os ombros largos dele, o peito firme, e aquele momento. Não, não pense nisso. Sacudi a cabeça vigorosamente. Mas a imagem não sumia. Saí do chuveiro e me deitei na cama. Olhei para o teto. Não conseguia dormir. Parecia que meu sogro também não conseguia dormir no quarto ao lado. Ouvi o som dele se virando. Nós dois não dormimos naquela noite. Algo havia começado. A linha começou a ficar borrada. Naquela época, eu não sabia o quão profundo isso se tornaria. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Na verdade, quase não dormi. Estava olhando para o teto desde as 4 da manhã. Fui para a cozinha e comecei a preparar o café da manhã. Achei que meus pensamentos diminuiriam se eu movesse as mãos. Preparei feijão tropeiro, fritei ovos e servi o arroz. Ouvi a porta do quarto do meu sogro se abrir. Meu coração deu um pulo. A cadeira de rodas passou pelo corredor e chegou à sala de estar. Eu não conseguia levantar a cabeça. Fingi abrir a geladeira, tirar a couve e colocá-la em uma travessa. Está pronto. Vou te levar para a mesa. Minha voz estava mais alta do que o normal. Eu estava tentando parecer animada de propósito. Empurrei a cadeira de rodas para a mesa de jantar. Servi a comida e me sentei do outro lado. Peguei os talheres, mas minhas mãos tremiam. Meu sogro pegou um pouco de arroz e levou à boca, mas seus movimentos eram desajeitados. Nós dois olhamos apenas para a mesa. Não fizemos contato visual. Está saboroso? Sim, respondi brevemente. Eu não conseguia dizer mais nada. Terminamos a refeição e eu lavei a louça. O som da água parecia excepcionalmente alto. Se não fosse por aquele som, o silêncio seria tão grande que seria difícil respirar. Gisele, vou para a sala de estar. Não quero atrapalhar seu trabalho. Ah, sim. Por favor, me avise se precisar de algo. Meu sogro foi para o sofá da sala de estar, e eu entrei no meu quarto. Liguei o notebook, mas não consegui me concentrar. Fiquei olhando para a tela. Enquanto preparava o almoço, eu continuava pensando. Por que está tão estranho? Eu apenas dei banho nele. É só cuidar de um doente. É natural. Mas algo no meu coração estava incomodando. Eu continuava lembrando daquele momento na noite passada. A reação dele e o meu tremor. Servi o almoço e nos sentamos novamente. Ainda estava estranho. Não houve conversa. Apenas comemos, lavei a louça e voltamos aos nossos lugares. Era por volta das 3 da tarde. Meu celular tocou. Era meu marido. No momento em que vi a tela, meu coração disparou. Por que isso? Eu não tinha feito nada. Oi, sou eu, tudo bem? A voz de Marcelo. Era monótona. Ele não parecia muito interessado. Sim, estou bem. Seu pai está muito melhor. Ele está fazendo a reabilitação com dedicação. Certo, que bom. Tenho que entrar em uma reunião agora. Te ligo depois. A ligação foi interrompida. Foi uma conversa de menos de 1 minuto. Eu olhei para o meu celular. Meu marido. Meu marido. A pessoa com quem eu vivi por 4 anos. Mas por que ele parecia tão distante? Meu sogro falou com cautela. O Marcelo te ligou? Sim. Perguntou se eu estava bem. Certo. Ele se preocupa, mesmo estando ocupado. Eu não respondi. Ele não parecia se preocupar. Foi apenas uma ligação formal. Chegou a hora do jantar. Sentamos à mesa novamente. Ainda estava estranho. Gisele. Meu sogro foi o primeiro a falar. Ontem, muito obrigado. E me desculpe. Senti meu rosto esquentar. Ele estava se referindo ao que aconteceu na noite passada. Não se preocupe. É natural, eu respondi. Enquanto pronunciava a palavra família, senti uma sensação estranha. Será que éramos realmente família?
O que foi aquele tremor de ontem? Ainda assim, deve ter sido desconfortável. De agora em diante, vou tentar fazer o máximo sozinho. O senhor ainda não pode se esforçar. Avise-me se precisar. A conversa parou ali. Não havia mais nada a dizer. Terminamos a refeição e fomos para os nossos respectivos quartos. Deitei-me na cama e pensei: isso é apenas cuidar de um doente. Meu sogro é um paciente e eu estou cuidando dele. Aquilo de ontem foi apenas uma reação fisiológica inevitável e eu apenas me assustei. É só isso. Tentei me acalmar. Eu queria estabelecer um limite, mas no fundo do meu coração, eu sabia. Algo havia começado. O constrangimento estava provando isso. Ambos estávamos sentindo. Naquela noite, também foi difícil dormir. O som dele se virando podia ser ouvido no quarto ao lado. Estávamos conscientes um do outro. Eu não queria admitir, mas também não podia negar. Mais 3 dias se passaram. O constrangimento persistia. As conversas diminuíram, o contato visual foi evitado e o contato físico foi minimizado. Tive cuidado ao empurrar a cadeira de rodas, ao transferi-lo para a cama, ao dar-lhe o remédio, para que as mãos não se tocassem, para que os corpos não se aproximassem. Mas quanto mais eu tentava evitar, mais consciente eu ficava. Quanto mais eu tentava fugir, mais eu pensava nisso. E eu percebi. Isso não era apenas cuidar de um doente. Algo mais estava crescendo entre nós. Eu conseguiria impedir? Naquela época eu acreditava que sim. Mas eu estava errada. Era tarde demais. A segunda semana começou. O constrangimento ainda estava lá, mas a rotina continuava. Café da manhã, remédio, ajudar na fisioterapia, preparar o almoço, preparar o jantar. Eram dias repetitivos. Mas a noite era o problema. Meu sogro sofria de dor todas as noites. Mesmo com analgésicos, a dor não desaparecia completamente. Era especialmente forte na perna. A dor latejante e formigante continuava enquanto a fratura se curava. Foi na primeira noite. Por volta da 1 da manhã, ouvi um gemido. Levantei-me e fui para o quarto dele. Pai, está doendo de novo? Sim. Minha perna está formigando e doendo muito. O rosto dele estava contorcido. Ele estava apertando o cobertor. O senhor já tomou o analgésico. Não pode tomar mais. Pensei por um momento. E me lembrei do que o médico havia dito. Para fazer massagem, pois a circulação sanguínea aliviaria a dor. Pai, vou te fazer uma massagem. Pode ajudar a circulação e aliviar um pouco. Não, você vai ficar cansada. Não tem problema. Eu faço. Sentei-me ao lado da cama. Tirei o cobertor. Meu sogro estava de bermuda. Comecei pela perna esquerda. Pressionei suavemente a panturrilha e massageei lentamente, seguindo o músculo para cima e para baixo. Me avisa-se dor. Não. Está tudo bem. Ah, continuei movendo minhas mãos. Subi da panturrilha para a coxa. Senti os músculos firmes em minhas mãos. Estava muito mais duro do que eu pensava. Massageei por cerca de 20 minutos. O rosto dele ficou um pouco mais relaxado. Está melhor agora? Sim, muito melhor. Muito obrigado. Aquela noite terminou assim. Mas na noite seguinte, e na seguinte, a dor continuou. E eu ia para o quarto dele todas as noites. Eu fazia massagem nele. Tornou-se uma rotina. Por volta das 11 da noite, meu sogro falava com cautela. Gisele, desculpe-me, mas hoje minha perna está... Eu sei. Já estou indo. Sentei-me ao lado da cama e comecei a massagem. No começo, era estranho. Mas depois de alguns dias, eu me acostumei. O movimento das minhas mãos também ficou mais natural. Uma semana se passou. Aquela noite começou da mesma forma. Enquanto massageava, comecei a observar meu sogro. A expressão facial dele. Quando a dor era forte, as sobrancelhas franziam. E quando a massagem fazia efeito, elas se relaxavam. Eu gostava de ver essa mudança. Foi quando eu estava massageando a coxa. À medida que minha mão subia, a respiração dele mudava um pouco. Ficava mais profunda e ele exalava lentamente. E eu também comecei a sentir que a perna dele não era apenas a perna de um paciente. Músculos firmes, calor corporal, o corpo de um homem. Quando a massagem terminava, meu sogro sempre dizia: "Me desculpe mesmo, você tem que sair da sua cama todas as noites." A voz dele estava cheia de desculpas. "Não se preocupe, o senhor está sentindo dor, é natural." Mas a partir de certo dia, eu comecei a sentir essa desculpa de forma diferente. Meu sogro era atencioso comigo, sempre. Ele se preocupava se eu estava cansada. Tinha cuidado para não me incomodar e se sentia culpado por tomar meu tempo. Meu marido não se importava comigo há mais de 1 ano. Eu não me sentia amada, mas meu sogro se preocupava comigo todos os dias. Essa consideração me tocou. Foi na 10ª noite. Terminei a massagem e fui me levantar, mas meu sogro segurou minha mão. Sua mão está inchada. Por fazer isso todos os dias, ele estava olhando para minha mão. Estava um pouco inchada de fato,
por causa da massagem que eu fazia todos os dias. E meu sogro começou a massagear minha mão com cuidado. Eu vou massagear a sua. Um pouco, pelo menos. A mão grande dele envolvia a minha. Estava quente. Ele pressionava cada dedo lentamente. A palma, o pulso. Meu coração começou a bater. Era estranho. Por que meu coração estava batendo tanto? Se era apenas uma massagem nas mãos. Por que meu rosto estava tão quente? Você deve estar muito cansada. Me desculpe. A voz dele soava baixa. Essa voz ecoou no meu peito. Ficamos assim por cerca de 5 minutos. Meu sogro soltou minha mão. Agora vá descansar. Obrigado, Gisele. Sim. Durma bem. Voltei para o meu quarto. Sentei-me na cama e olhei para a minha mão. Parecia que o calor ainda estava lá. A partir daquela noite, a rotina mudou. Eu massageava a perna do meu sogro e ele massageava minha mão, todas as noites. Com o passar dos dias, eu percebi que eu ia ao quarto dele todas as noites não era apenas por causa da dor. Eu estava ansiosa por aquele momento. Eu gostava do toque dele. Era quente, suave e cheio de consideração. E eu percebi que eu estava me sentindo atraída por meu sogro, um homem de 59 anos. Meu sogro, uma pessoa que estava em uma linha que não devia ser cruzada. Mas meu coração não seguia a razão. O tempo de massagem todas as noites se prolongou. 30 minutos, 40 minutos. Não falávamos nada, mas ambos sabíamos que aquilo não era mais coincidência, que não era apenas por causa da dor. Algo estava crescendo entre nós. Uma emoção proibida, e eu estava com medo. Eu não sabia para onde isso iria. Era a terceira semana. O tempo de massagem todas as noites continuava. Agora, parecia mais um ritual do que uma rotina. Eu esperava por aquele momento, e meu sogro também parecia esperar. As palavras diminuíram, mas o silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, era reconfortante. O toque era suficiente. Aquela noite começou da mesma forma. Por volta das 11, entrei no quarto dele. Sentei-me ao lado da cama. Como o senhor está hoje? Sim, parece um pouco melhor. Comecei a massagem. Da panturrilha lentamente. Era um movimento familiar, mas algo estava diferente naquela noite. O ar estava diferente. Eu estava massageando a coxa, e minha mão subiu mais alto do que o normal. E parou. Eu sabia que não devia ir mais alto, mas eu não queria tirar a mão. A massagem terminou. Meu sogro segurou minha mão, como fazia todas as noites. Ele massageou minha mão, dedos, palma, pulso, lentamente, suavemente. Um silêncio pairou. Um silêncio longo e pesado. Eu não aguentava mais. Eu não podia mais esconder essa emoção, esse tremor. Pai! Minha voz estava trêmula. Eu estou estranha. Meu sogro parou de massagear. Ele olhou para mim. O que você está dizendo? Levantei a cabeça e olhei diretamente para ele. Senti as lágrimas se acumulando. Eu comecei a ver o senhor como um homem. Era uma confissão. Palavras que não deveriam ter sido ditas. O rosto do meu sogro ficou rígido. Ele estava surpreso. Gisele, não. Você é minha nora, e eu sou. Eu sei. Eu sei. Mas eu não consigo parar. As lágrimas escorreram. Eu estava envergonhada, arrependida, mas também honesta. Eu não fui amada pelo meu marido há mais de 1 ano. Eu estava sozinha. Mas o senhor me trata com consideração, se preocupa comigo, e segura minha mão todas as noites assim. Meu sogro não conseguiu dizer nada. Ele tinha uma expressão confusa. Eu sei que é errado. Eu sei que é proibido. Mas eu não sei o que fazer com meus sentimentos. Um longo silêncio se seguiu. Meu sogro não soltou minha mão. Ele apenas a segurou firmemente. E ele disse: Eu também. Meu coração parou. Eu estava sozinho por 2 anos. Eu estava solitário. Mas você veio, cuidou de mim todos os dias, segurou minha mão. Eu não senti nojo. Pelo contrário, eu gostei. A voz dele também estava trêmula. Mas isso não pode acontecer. Você é minha nora, e a esposa de Marcelo. Eu sei, eu disse. Mas o senhor pode me abraçar uma vez? Só isso, e já está bom. Era um pedido errado, mas eu não conseguia resistir. Meu sogro olhou para mim, por um longo tempo, e abriu os braços. Eu me joguei nos braços dele. Ele me abraçou, forte. Estava quente. Quando enterrei meu rosto no peito largo dele, ouvi o som do seu coração. Estava batendo rápido, assim como o meu. A mão do meu sogro acariciou minhas costas. Lentamente, suavemente. Ele acariciou meu cabelo. Gisele, nós vamos nos arrepender. Yusai, temos que parar. Isai, mas ninguém parou. O abraço se prolongou. 5 minutos. 10 minutos. O tempo parecia ter parado. E meu sogro levantou meu rosto. Ele segurou minhas bochechas com as 2 mãos. Nossos olhos se encontraram. Havia lágrimas nos olhos dele também. E ele me beijou. No começo foi cuidadoso. Apenas os lábios se tocando. Mas gradualmente ficou mais profundo.
Eu envolvi meus braços ao redor do pescoço dele, e ele me abraçou pela cintura. Minha respiração estava ofegante. Meu corpo inteiro tremia. Sentimentos que eu não sentia há mais de um ano vieram de uma vez. Nossas roupas começaram a ser tiradas. Eu tirei a camisa do meu sogro primeiro. Ele desabotoou o meu pijama. Lentamente, cuidadosamente, nós nos deitamos sobre os lençóis. Meu sogro ficou por cima de mim, com cuidado por causa da perna ferida. Gisele, você tem certeza que está tudo bem? Sim, está tudo bem, eu respondi. E o puxei para perto. Naquela noite, nos tornamos um só. Ele parecia ter esquecido a dor. Eu também esqueci tudo. Culpa, medo. Meu sogro foi cuidadoso. Ele verificava constantemente se eu estava confortável. Essa consideração tocou meu coração ainda mais. Pedro, eu o chamei pelo nome pela primeira vez. Eu gostei de você. Quanto tempo se passou? Continuamos nos explorando até o amanhecer. Com as mãos, com os lábios, com o corpo inteiro. Quando terminou, deitamos lado a lado, tentando recuperar o fôlego. Meu sogro segurou minha mão. Forte. Gisele, me desculpe. Não, eu também queria. O que fizemos é errado, Ozai. Mas eu não me arrependo. Eu respondi. Eu também não. Naquela noite dormimos abraçados. A culpa e o medo estavam distantes. Pelo menos naquela noite. Cruzamos a linha. Uma linha que não podia ser desfeita. Mas naquele momento, éramos felizes. Foi uma semana feliz. Depois daquela noite, estivemos juntos todas as noites. No quarto dele, com cuidado, lentamente, nos explorando. Durante o dia, éramos uma nora e um sogro comuns. Mas à noite, éramos diferentes. Éramos Pedro e Gisele. A perna do meu sogro também melhorou muito. Agora, ele conseguia andar devagar apenas com uma bengala. A recuperação foi rápida. Em breve estarei bem sozinho. Meu sogro disse, e meu coração disparou. Estar bem sozinho significava que eu teria que voltar para casa. Mas eu adiei esse pensamento por um momento. Eu gostava do momento atual, mas foi naquela tarde. Meu celular tocou. Era meu marido. Alô, sou eu. Vou para Salvador neste fim de semana, para ver meu pai e... Meu coração parou. Este fim de semana? Sim. Devo chegar na tarde de sábado e volto no domingo à noite. 1 dia e meio. Era o tempo que meu marido passaria ali. Desliguei o telefone e contei ao meu sogro. O rosto dele também ficou rígido. Nós dois sabíamos que a crise havia chegado. Chegou sábado. Eu arrumei a casa desde a manhã. Limpei, lavei a roupa e preparei o jantar com antecedência. Achei que minhas mãos tremeriam menos se eu estivesse em movimento. Marcelo chegou por volta das 4 da tarde. Era a primeira vez que eu via meu marido em 3 semanas. Bem-vindo. Cheguei. Meu pai, o senhor melhorou muito. Sim, a Gisele cuidou bem de mim. Obrigado, Gisele. Foi uma fala breve. Apenas um obrigado por cuidar de mim. Foi tudo. Preparei o jantar. As 3 pessoas se sentaram à mesa. Eu estava estranhamente tensa. Marcelo falou sobre o trabalho, sobre o projeto, sobre o cliente chinês. Meu sogro e eu apenas ouvíamos. Terminamos o jantar, e eu lavei a louça. Marcelo se sentou no sofá assistindo TV. Meu sogro foi para o quarto. Por volta das 10 da noite, Marcelo disse: Vamos para o quarto. Estou cansado. Fui para o meu quarto. Não, era o nosso quarto agora. Marcelo veio atrás. Deitamos na cama. Marcelo se aproximou de mim. Meu corpo enrijeceu. Marcelo começou a me tocar. Eu não podia recusar. Ele era meu marido. Mas eu não senti nada. Estava frio e mecânico. Marcelo terminou rapidamente. Ele parecia satisfeito, mas eu não estava. Depois, Marcelo adormeceu rapidamente. Ele começou a roncar. Eu olhei para o teto. As lágrimas escorreram. Eu só conseguia pensar em Pedro no quarto ao lado. Eu não conseguia dormir. Eram 2 da manhã. Eu estava com sede. Eu precisava sair para beber água. Levantei-me com cuidado. Marcelo estava dormindo profundamente. Abri a porta e saí para o corredor. Fui para a cozinha. Abri a geladeira no escuro e peguei água. Foi quando, Gisele, eu me virei, assustada. Meu sogro estava parado no escuro. Olhamos um para o outro em silêncio. Era uma cozinha escura, iluminada apenas pela luz da lua. Meu sogro se aproximou. Olhou para o meu rosto. Devo ter tido marcas de lágrimas. Você estava chorando. Com aquelas palavras, as lágrimas vieram novamente. Meu sogro me abraçou. Está tudo bem. Está tudo bem. No momento em que fui abraçada, o que eu estava segurando explodiu. Eu chorei em silêncio. Eu não podia fazer barulho. Meu sogro acariciou minha cabeça, deu tapinhas nas minhas costas, e ele me beijou. Não podíamos parar. Éramos nós que tínhamos estado juntos por uma semana. Não podíamos resistir agora.
Meu sogro me empurrou para o balcão da cozinha. Levantou minha cintura e me sentou no balcão. Eu sabia que era perigoso. O quarto de Marcelo estava ao lado. Se fôssemos pegos, seria o fim. Mas não podíamos parar. Estávamos desesperados. Tínhamos que ficar em silêncio. Não podíamos fazer barulho. Abafamos nossos gemidos com os lábios. Foi intenso. Mais do que durante a semana. Era o momento em que estávamos cometendo o proibido. Em uma situação em que poderíamos ser pegos. Quanto tempo passou? Quando terminou, estávamos abraçados, tentando recuperar o fôlego. Me desculpe. Eu não pude resistir. Meu sogro sussurrou. Eu também. Arrumamos nossas roupas com cuidado e voltamos para os nossos respectivos quartos. Entrei no meu quarto. Marcelo ainda estava dormindo, sem saber de nada. Deitei na cama. A culpa me atingiu. Acabei de ter relações com meu sogro, no quarto ao lado do meu marido dormindo. Mas eu não me arrependi. Na manhã seguinte, era domingo. Preparei o café da manhã. As 3 pessoas se sentaram à mesa novamente. Meu sogro e eu não conseguimos fazer contato visual. Marcelo comeu sem saber de nada. À tarde, Marcelo fez as malas. Pai, o senhor vai ficar bem agora? Acho que devo levar a Gisele de volta para o Rio. Meu coração disparou. Acho que ela precisa ficar mais um pouco. Ela precisa de mais fisioterapia e... Meu sogro disse, certo. Então fique mais uma semana e depois volte. Seu pai vai ficar desconfortável por mais tempo. Uma semana. Eu só poderia ficar mais uma semana. Marcelo partiu. A casa ficou silenciosa. Apenas meu sogro e eu permanecemos. Sentamos na sala de estar, em silêncio. Uma semana, meu sogro disse. Depois disso, acaba. Eu sabia. Eu já sabia. Tínhamos apenas mais uma semana. Uma semana restante. Aquela semana não foi diferente do normal. Preparar o café da manhã, ajudar na fisioterapia, caminhar juntos. Mas ambos sabíamos que era o fim. A perna do meu sogro melhorava a cada dia. Agora, ele conseguia andar sem bengala. Ele subia e descia as escadas sozinho. Ele estava se recuperando completamente. Foi na 4ª noite. Sentamos lado a lado no sofá da sala de estar. Você tem que voltar para o Rio agora. Meu sogro foi o primeiro a dizer. Era o que eu esperava, mas meu coração apertou ao ouvir. Temos que parar por aqui. Você sabe, não sabe? Parar. Não era o fim, mas a parada. Voltar a ser nora e sogro. Eu acenei com a cabeça. Eu já sabia. Vamos nos encontrar novamente nos feriados. E ser normais, como se nada tivesse acontecido. Eram palavras realistas. Éramos família, afinal. Um relacionamento que não podia ser totalmente rompido. Vamos manter a distância e pensar. Quando você voltar à sua vida normal, as coisas provavelmente serão diferentes. Com o tempo, tudo se apagará. A voz do meu sogro estava calma. Mais perto da resignação do que da tristeza. Eu também queria acreditar nisso. Se eu voltasse para o Rio, estaria ocupada, teria muito trabalho e a vida com meu marido. Então, eu o esqueceria. Entendo. Foi a única resposta que eu pude dar. Passamos os últimos 3 dias. Nada de especial aconteceu. Apenas a vida cotidiana normal. Comíamos, assistíamos TV, ocasionalmente caminhávamos. À noite, dormíamos em nossos respectivos quartos. Não ficamos mais juntos. Começamos a traçar a linha, um para o outro. Chegou a manhã do último dia. Fiz minhas malas. Não eram muitas. Roupas para um mês, notebook, produtos de higiene pessoal. Foi tudo. Peguei minha bolsa e fui para a sala de estar. Meu sogro estava sentado no sofá. A cadeira de rodas estava dobrada no canto. Tinha se tornado um objeto inútil. Chamei um táxi. Chega em 10 minutos. Certo, entendi. 10 minutos. Foi um tempo curto, mas pareceu longo. Eu não sabia o que fazer. Apenas fiquei parada. Meu sogro se levantou. Veio em minha direção. Gisele, obrigado. Você se esforçou muito durante este mês. Foi um tom normal. Parecia uma despedida para uma nora. Não, foi o mínimo. Cuide-se. Não force a perna. Sim, você também se cuide. Nos abraçamos. Ele me abraçou calorosamente. Foi um abraço cheio de gratidão e amor. Recebi uma mensagem de que o táxi havia chegado. Peguei minha bolsa. Então vou indo. Sim, vá com cuidado. Saí pela porta da frente. Não olhei para trás. Eu senti que desmoronaria se olhasse. Peguei o elevador. Passei pelo saguão do primeiro andar e saí. O táxi estava esperando. Eu entrei. Pedi para ir para a estação de Salvador. O táxi partiu. Olhei pela janela. As ruas de Salvador estavam passando. Era a paisagem que eu via todos os dias há um mês. Eu não a veria mais. Não, eu voltaria nos feriados, mas seria diferente. Cheguei à estação de Salvador. Comprei a passagem do trem e subi na plataforma. O trem chegou. Eu entrei. Sentei-me e olhei para o meu celular. Não havia nenhuma mensagem do meu sogro. Eu também não enviei. Não havia necessidade.
Durante as 2 horas e meia de volta para o Rio, eu apenas olhei pela janela. Organizei meus pensamentos. O que foi aquele mês? Solidão? Uma ilusão momentânea? Ou foi real? Não encontrei a resposta. Cheguei à estação do Rio. Era uma paisagem familiar. Era a mesma de um mês atrás. A única coisa que mudou fui eu. Voltei para casa. Marcelo me recebeu. Era uma manhã de fim de semana. Bem-vinda. Cheguei. Seu pai está bem? Sim. Ele melhorou muito. Acho que ele vai ficar bem sozinho. Foi uma conversa curta. Marcelo voltou a olhar para o notebook. Ele não estava interessado. Eu entrei no meu quarto. Não, era o nosso quarto novamente. Coloquei minha bolsa no chão e olhei pela janela. Era o céu do Rio. Era diferente de Salvador. O ar, a luz, o barulho. Um mês havia terminado. Apenas terminou. Sem drama, calmamente. Alguns dias se passaram. Voltei à minha rotina. Recomecei meu trabalho freelancer. Corri contra prazos. Fui ao supermercado. Lavei roupa. Limpei. Eu estava ocupada. Eu pensava no meu sogro ocasionalmente. 1 ou 2 vezes por dia. Mas gradualmente isso diminuiu. Depois de uma semana, 1 vez por dia. Depois de 2 semanas, 1 vez a cada 2 dias. Foi como eu esperava. A distância física também distanciou o coração. Cerca de um mês depois percebi de repente que houve um dia em que eu não pensei no meu sogro o dia inteiro. Estava se apagando, como ele havia dito. Às vezes, eu olhava para o meu celular e via o número dele. Houve momentos em que eu queria ligar, mas eu não liguei. Não havia necessidade. O tempo estava dando a resposta. Sobre o que era nosso relacionamento, a rotina de volta ao Rio foi como o esperado. Eu estava ocupada. Havia muito trabalho acumulado. Projetos que eu adiei enquanto estava em Salvador. Corri contra prazos, reuniões com clientes, revisões, dias agitados. Marcelo estava como sempre. Não, ele estava pior. Ele saía para o trabalho e voltava tarde. Viajava a trabalho nos fins de semana. Quase não havia conversa. Você jantou? Vou viajar a trabalho. De novo. Não tem jeito. Era tudo. As viagens de Marcelo ficaram mais frequentes. 2 a 3 vezes por semana. Era estranho. Antes, era 1 ou 2 vezes por mês. Às vezes eu pensava em Salvador e no meu sogro, mas como esperado, as lembranças se desvaneceram. No começo, todos os dias, depois a cada 2 dias, 1 vez por semana, a frequência diminuiu. Cerca de 2 meses depois, percebi de repente que eu não tinha pensado no meu sogro por dias. Eu estava submersa na minha vida cotidiana. Isso era natural. A distância física também distanciaria o coração. Meu sogro estava certo, mas Marcelo estava diferente. Ele estava cada vez mais estranho. Quando voltava tarde, tomava banho imediatamente. Havia cheiro de perfume, perfume feminino. Ele verificava o celular constantemente. Escondia a tela de mim. Eu sabia, talvez desde antes, que não eram viagens a trabalho e que havia outra pessoa. Mas eu não perguntei. Eu não queria saber. Não, para ser honesta, eu não me importava muito. Meu coração já havia se afastado de Marcelo. O que aconteceu em Salvador, um mês atrás, tinha acontecido. Eu também cruzei a linha. Portanto, eu não tinha o direito de culpar Marcelo. 6 meses se passaram assim. Foi em uma noite. Marcelo chegou cedo. Era estranho. Geralmente ele voltava tarde. Ele se sentou no sofá da sala de estar e disse: Gisele, precisamos conversar. Ele tinha uma expressão séria. Parecia algo importante. Marcelo hesitou por um longo tempo e abriu a boca. Me desculpe, eu tenho outra pessoa. Há mais de um ano. Com uma colega de trabalho. Sinto muito mesmo. Eu parei por um momento. Levei um tempo para entender o que ele estava dizendo. Vamos nos divorciar. Eu errei, então farei o que você quiser em relação aos termos. Patrimônio e pensão. Marcelo abaixou a cabeça. Ele parecia arrependido. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Meus pensamentos estavam confusos. Eu deveria estar com raiva, mas estranhamente estava calma. Eu deveria sentir traição, mas não senti. E eu percebi que eu também tinha errado. O mês em Salvador. Eu também cruzei a linha. Nós dois erramos. A diferença era que Marcelo estava nisso há mais de um ano, e eu por um mês. Tudo bem, vamos terminar em paz, eu respondi. Calmamente. Marcelo olhou para mim surpreso. Ele devia ter esperado que eu brigasse, chorasse e ficasse com raiva. Você tem certeza que está tudo bem? Sim. Nós já tínhamos terminado, não tínhamos? Há mais de um ano. Marcelo acenou com a cabeça. Ele estava concordando. Me desculpe, Gisele. Eu não queria ser uma pessoa ruim. Eu errei. Eu também me desculpo. Por não ser uma boa esposa. Nós nos desculpamos um com o outro. Essa foi a última conversa. O processo de divórcio começou. Foi mais rápido do que eu pensava. Divisão de bens, assinatura de documentos, ida ao tribunal.
Terminou em 3 meses. Fiquei sozinha. Mudei-me para um pequeno flat. Como eu não tinha muitas coisas, 2 semanas foram suficientes. Era um novo espaço, limpo e silencioso. Pela primeira vez era verdadeiramente meu espaço. Continuei trabalhando. Como freelancer, eu podia trabalhar em qualquer lugar. Pelo contrário, eu me concentrava melhor. Não me senti solitária morando sozinha. Pelo contrário, era confortável. Eu não precisava me preocupar com ninguém e podia viver de acordo com meu próprio tempo. 6 meses se passaram assim. Agora, faz 9 meses desde o divórcio e mais de 1 ano desde que voltei de Salvador. Eu estou bem hoje. Não, mais do que bem, eu estou feliz. Estou namorando uma nova pessoa. Alguém que conheci através de um amigo. Ele é 2 anos mais novo do que eu e trabalha como designer. Estamos namorando abertamente, sem esconder, sem vergonha. Não me importo de ser divorciada nem com a minha idade. Ele me respeita. Pergunta a minha opinião. Cuida dos meus sentimentos. É confortável estar com ele. Às vezes eu penso em Salvador e no meu sogro, naquele mês. Mas agora não dói. É apenas uma lembrança. Um momento quente, proibido e breve. Não tenho arrependimentos. De verdade. Aquela experiência me transformou. Me fez reviver, que estava solitária. Me fez aceitar meus desejos e amar a mim mesma. Não me arrependo de ter terminado com Marcelo. Já havíamos terminado. O mês em Salvador apenas confirmou isso. O Sr. Pedro Gonçalves, agora eu posso chamá-lo apenas assim. Pai, eu sou grata a ele, por me tratar com carinho durante aquele mês, por me fazer sentir mulher novamente. Mas agora, é só isso. Nada mais, nada menos. Estou vivendo minha vida, com uma nova pessoa, uma nova rotina e uma nova eu. Às vezes eu penso, e se eu não tivesse ido para Salvador? Eu provavelmente teria continuado casada com Marcelo. Solitária e vazia, sem saber da traição dele. Então aquele mês foi necessário, para que eu percebesse que minha vida não podia continuar assim. Hoje um novo dia começou. Abri a janela e respirei o ar. Estava refrescante. Vou me preparar para trabalhar, e à tarde, tenho um encontro com a nova pessoa. Vamos jantar juntos. Eu estou sorrindo. De verdade. Naquela época, eu estava solitária. Não era amada há mais de 1 ano. Era ignorada pelo meu marido. Minha existência era como a de um fantasma. Mas aquele mês me fez reviver. Me fez respirar, sentir, saber que eu estava viva. Agora, eu amo a mim mesma. Não como esposa de alguém, nem como nora de alguém, mas apenas como Gisele. Isso é o suficiente. Eu estou feliz agora.